Dia Criativa. Compromisso com a notícia. Agora são 8h03. Voltamos aqui com o Bom Dia Criativa, a edição desta sexta-feira, hoje 30 de maio de 2025, até às 9h, as principais informações de Botucatu e região. Lembrando que você pode participar, toda sexta-feira tem sorteio do cinema, são 3 pares, Gerson, pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Você pode mandar sua demanda, participar, 99665-9890, esse é o nosso WhatsApp. De repente você tem uma demanda no seu bairro, na sua rua, quer opinar sobre algum assunto que está sendo discutido aqui no Bom Dia Criativa. Bom, falávamos agora há pouco que maio está se findando, hoje é dia 30, último dia útil do mês de maio. Maio, Gerson e ouvintes do Bom Dia Criativa, comumente é conhecido como mês da enfermagem. No Brasil também é celebrado como a Semana da Enfermagem de 12 a 20 de maio. Uma celebração que reconhece a importância, a dedicação dos profissionais de enfermagem, como enfermeiros, técnicos, auxiliares, no cuidado com a saúde da população. A enfermagem que desempenha um papel fundamental na saúde. E nós estamos recebendo no estúdio da Criativa 2 profissionais que vão contar um pouco, né, desse desafio da enfermagem no dia a dia. 2 profissionais da Unimed Botucatu, a Lise, que é enfermeira do H2, a Stephanie, que também atua no H2, enfermeira do CDI, que é o Centro de Diagnóstico por Imagem. Pegar o bom dia da Lise. Lise, bom dia, tudo bem? Prazer em recebê-la aqui. Olá, bom dia. Prazer estar aqui com vocês hoje. E a Stephanie também mandando seu bom dia. Bom dia, Stephanie, tudo jóia? Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Eu disse no comecinho ali, o desafio da enfermagem. Então eu vou jogar para as duas aí. É realmente um desafio, mas ao mesmo tempo é uma profissão apaixonante, com muitos desafios, né? Sim, é um desafio, acho que é um desafio diário. Mesmo que com tempos de profissão, que a gente vai se aperfeiçoando, mas cada dia a gente encontra um desafio para encarar. Que seja um desafio ali na assistência, em relação ao paciente. No nosso caso, é um desafio de gestão de pessoas, mas a cada dia são novos desafios que são, no final, gratificantes, tá? Alivia a diferença que a nossa profissão faz. O que cada uma faz ali? Vamos explicar um pouquinho. O que a Lise faz ali? Eu sou supervisora da clínica médica aqui do H2. Então, eu fico no setor de internação clínica. Stephanie, como eu disse no comecinho, Centro de Diagnóstico por Imagem. Mas dá um pouquinho mais dá um detalhe a mais da sua atuação para que as pessoas possam entender. Eu sou coordenadora do Centro de Diagnóstico por Imagem, do H1 e H2, né? Que é onde é o setor que nós fazemos todos os exames de imagem, desde raio-x, tomografia, ultrassom e ressonância magnética. Então, hoje, ali na Unimed, a gente conta com 2 unidades, realizamos todos os exames, não só de pacientes que estão internados ou em pronto atendimento, né? Nós temos uma clínica mesmo, nós fazemos de pacientes externos também, agendados. Tá. Então, a gente atende os 2 públicos. Tá. É a equipe de enfermagem que acompanha o paciente do início ao fim desse processo? Do início ao fim. Então, a enfermagem é um membro, né, dessa equipe, junto com os técnicos de radiologia e biomédicos e médicos, né, que fazem parte dessa equipe, e eles acompanham desde o começo, né, do paciente, o preparo, são eles que garantem que o exame seja eficiente. Então, eles fazem desde da anamnese mesmo, para saber se o paciente tem uma alergia, se ele está em jejum, até a administração do contraste e pós-contraste também. Tá. Ô Lise, falando um pouquinho ali do H2, há quantos anos que você está ali mesmo? No H2 eu tenho 2 anos. 2 anos. E conta pra gente, claro, tem dia que é mais tranquilo, quem conhece a rotina de um hospital, né? É muito instável, né? Tem dia que está mais tranquilo, mas tem dia que imagino que é muito tenso, né? E vocês vivem mais do que nunca essa tensão, mais até do que os médicos, né? Porque vocês estão ali o tempo todo, né? Sim. Nós estamos em todo o processo, né, de um paciente internado. Então, ele dá entrada ali no H2 via pronto atendimento, né? Que no H2 é o pronto atendimento adulto, né? E o paciente, desde da abertura para abrir a ficha, hoje ele passa primeiro com a enfermagem, né? Para a enfermagem já classificar esse paciente.
Ele faz um atendimento no pronto-socorro, passa para o atendimento médico e se for para uma internação ali no setor, a enfermagem que faz o recebimento, a admissão desse paciente no setor, ela que faz a administração de todo o plano que foi planejado para o médico medicamentoso, de avaliações, de acompanhamento, de higiene, de acompanhamento desse paciente, de estar junto com ele, né, de acolher esse paciente de todas as formas. E como é coordenar tanta gente assim na enfermagem? Aliás, são quantas profissionais ali? Eu fico com a parte da clínica médica, né? Eu Tá. tenho 52 profissionais, entre 52. técnicos e enfermeiros. Aí, o complexo inteiro, ele tem uma margem de 400 profissionais da enfermagem para mais, distribuídos entre H1, H2, sede e outros serviços de apoio, né? Então, a enfermagem é um braço muito grande da jornada Unimed, né? Temos um número significante aí perto dos profissionais. Stephanie, você coordena quantos profissionais? Ali no CDI, entre H1 e H2, né, hoje nós contamos com 15 profissionais da enfermagem, né, atuando, divididos entre enfermeiros e técnicos de enfermagem. Tá. Bom, nós vivemos numa cidade onde nós temos um hospital universitário, um dos maiores do país. Nós temos o complexo da Unimed, e depois que se agigantou depois com H2, muitas clínicas, enfim, são centenas, na casa de quase que de milhares de profissionais, né? Eu não sei agora o número certo de profissionais de enfermagem que nós temos na cidade de Botucatu. Mas como é que vocês observam, vou perguntar para as duas, como é que vocês observam o dia a dia da categoria, a união da categoria, se há essa união, como que o sindicato atua? Não sei se vocês querem falar sobre isso. Eu acho que é um desafio, porque é uma área que ela abrange muitas particularidades. Então, tem muitos enfermeiros atuando, cada um e a sua área, né? Então, temos enfermeiro do hospital, temos enfermeiros do pré-hospitalar, na verdade, temos enfermagem, né? Tá. No pré-hospitalar, ambulatório. Então, assim, é uma área muito aberta, onde a gente tem muitos campos. Então, muitas vezes, existe esse negócio de... eu trabalho num hospital, eu trabalho num outro, eu faço parte de um tipo de sindicato, o público do particular, mas a gente tem que ter a ideia que um complementa o outro. Aqui a gente tem a Unesp, né? A Unesp, ela forma os enfermeiros que hoje trabalham na Unimed. Nós somos formados por lá. Nós temos uma bagagem que passa do público até chegar no privado. Então, acho que assim, a gente tem que cada vez se unir mais à profissão para ganhar mais força, porque é uma profissão que ainda passa por muitas barreiras, né? Todo mundo coloca muitas pessoas ainda colocam a enfermagem como só uma arte do amor, né? Mas ela é uma ciência, ela é embasada, a gente se estuda, especializa nisso. Então, a gente precisa se unir para realmente ganhar forças nesse lado, nessa bandeira, né? De que nós também temos uma ciência, também somos embasados, científicos, somos especializados naquilo que a gente faz. Stephanie? Hoje eu vejo, assim, a atuação do enfermeiro, né? Como a Lise falou, que vai muito mais do que o amor, vai para a ciência. Então, é essencial ali a enfermagem, todo o complexo, né, de hospitalar, porque hoje a enfermagem, ela coordena tudo, né, desde a execução de um curativo ali, né, feito a maioria pelos técnicos também de enfermagem, até a gerência, né. Então, hoje é feito por enfermeiros. Então, a nossa classe precisa mesmo estar unida, né? Então, toda a equipe, não só de enfermeiros, como técnicos também, né? Um complementa o outro. Um dado interessante aqui, hoje a Unimed, ela possui 1.100 colaboradores, que é a terceira maior empregadora de Botucatu e de toda a nossa região, e são 400 pessoas atuando no setor de enfermagem, né? Sim. Mais um pouquinho é metade do complexo da Unimed, né? Sim. E eu acho que o interessante também é que, além do conhecimento técnico que vocês precisam aplicar todos os dias, há que se ter um preparo psicológico muito grande, né? Isso daí é uma grande... Desafio, né? É um grande desafio. Eu falo ali pela experiência da clínica médica, né? Que a gente trabalha, a clínica médica, o paciente fica muito tempo internado com a gente, né? Essa semana aí a gente até divulgou uma história de uma paciente que ficou quase 80 dias internados ali com a gente. E ela mostra qual é a diferença de toda vez que você entra num quarto, toda vez que você vai conversar, toda vez que você
foi o que ela falou, às vezes vocês iam lá nem a fazer medicação, mas só o bom dia de vocês já mudava, porque era uma voz diferente, tá ali dentro do mesmo quarto, não ter aquele conforto da minha casa. Então, assim, aí a gente tem a barreira do desafio de não se apegar, né? Porque a gente não pode levar isso pra gente, mas não tem como não se pegar. Isso daí é um pouco um desafio constante nosso, porque faz parte da nossa profissão estar ali com o paciente, estar presente, estar junto com ele, né? Mesmo com que a gente passa por toda a parte científica, na hora que a gente pega um paciente, na hora que você vai fazer um carinho, um higiene, um curativo, que dói, que machuca, você vai com uma empatia diferente, você vai fazer aquilo lá com outro amor, com outra mão, você tem que ter uma paciência diferente. E isso acaba com que você se apega no paciente mesmo não intencional. Mesmo naquele paciente, né, de pronto atendimento também, que você nunca viu ele, né? Primeira vez, é um setor que normalmente é mais tumultuado, é mais uma correria, mas precisa ter aquela humanização, né? A gente não pode perder esse amor mesmo que a Lise falou, esse cuidado, mesmo que aquele dia esteja corrido, né? Tenha bastante pessoas ali para ser atendidas, mas que continue tendo aquela humanização, aquele carinho, aquele amor por aquela pessoa que chegou ali, né? Ela está nos procurando por uma doença. Nós escolhemos estar ali, né? Ele não. Olha, ouvinte do Bom Dia Criativa, como elas precisam trabalhar no limite de tudo, né? Então não pode se envolver tanto, mas ao mesmo tempo o profissional de enfermagem, ele tem que ter um lado humano muito forte. Então você tem que ter o feeling exato até onde você pode se envolver emocionalmente ou não. Eu imagino que deve ser um sacrifício diário, né? Imagino que vocês também sacrificam a convivência familiar pelas horas que passam ali, né? Eu sempre falo ali para os colaboradores, principalmente novos que chegam, que não tinham experiência de clínica médica, de contato há muito tempo com o paciente, que eles falam assim, nossa, como que você não se apega? Como eu falo assim, como que quando a gente perde um paciente, ele fala assim, como que você não fica sentido, como você não leva isso para você? E eu sempre falo para eles, falo assim, você fez tudo o que você poderia ter feito para o bem-estar desse paciente ou para melhorar o prognóstico? Não, eu fiz. Eu falei, então é isso que tem que te confortar. Então eu levo isso desde quando eu me formei na área, perto da Stephanie, que eu sou nova na área, né? Tenho aí 7 anos só de enfermagem, mas desde quando eu comecei na área, eu sempre me levei muito para esse pensamento. Eu faço tudo o que eu puder fazer pelo meu paciente, no meu máximo, para que eu não precise me remoer e ficar com aquilo dentro de mim. Então, se infelizmente houve o caso de um óbito, de um conforto para o paciente, o meu conforto é ter feito o melhor para ele. Eu acho que isso é meu maior equilíbrio na profissão, assim. Deixa eu perguntar para as duas. O Stephanie, de caso bom, vamos falar de caso que cause uma boa lembrança. Qual que é o fato que mais te marcou da tua vida profissional? Difícil pergunta, hein? Para quem encontra desafio todo dia, né? Desafio. Na verdade, assim, né? Eu tenho 11 anos de Unimed, então trabalhei também quando era só o H1, que a gente trabalhava com as crianças, né? Então, eu acho que o desafio maior ali para mim, na minha vida, sempre foi a criança se envolver menos aí, assim, se emocionar, né? Porque a criança acaba se emocionando mais, né? Tem mais aquele cuidado que nós temos que ter, não só com a criança, mas também com o pai, com a avó, né? Que está ali nervoso também. Então, é um cuidado ali não só com o paciente, mas também com aquela mãe, que também está nervosa, né? Então, você atender uma criança numa emergência e depois ver, né, que ela ficou bem. Então, eu tive um caso na minha vida profissional, lá no H1, de uma criança mesmo, que entrou numa emergência grave, e hoje eu vejo ela, a gente conversa, tem amigos em comum. Então, hoje ver aquela criança tão bem é muito gratificante, né? E saber que naquele dia nós fizemos tudo o que tinha que ser feito, e também conseguimos dar o apoio para aquela mãe, né? Então, hoje eu converso com ela e ela lembra de mim pelo acolhimento que eu dei, não só para a filha dela que estava numa emergência séria, mas sim pelo acolhimento que eu dei para ela também. Então, isso é muito gratificante para nós. E você, Lise? Aqui da Unimed eu tenho um caso ali quando eu era da assistência ainda, ele era
tinha 16 anos, ficou ali internado com a gente por um problema neurológico. E aí todo mundo já falava, ele é o paciente da Lise, porque ele era meu. Eu chegava já no plantão, era do noturno, então eu chegava, eu ia ver ele. E aí toda noite eu ficava em cima dele, ele tinha uma lesão e eu sempre gostei muito de curativo. Então ele não deixava ninguém fazer o curativo dele porque era na boca, então ele fechava. Eu falei assim, não adianta você brigar comigo que eu vou fazer, eu ficava em cima dele. Então assim, eram várias noites no quarto, conversando com a mãe, que também era de outra cidade. Então a mãe ficou ali com a gente, todo o tempo de internação, acho que ele ficou 3 meses internado, o tempo de internação, ela ficou 3 meses dentro daquele quarto. Então de madrugada, ela só saía, ela falava, preciso conversar. Ela sentava ali, a gente conversava, porque para ela era muito difícil também. Então, até hoje eu tenho um contato com ela, isso é uma coisa que a gente se limita um pouco, né? Fala, não vamos levar para casa, mas assim, foi meio inevitável e até hoje, assim, quando ela me manda foto dele, eu falo, gente, foi um milagre esse menino tá do jeito que ele tá hoje, então... Esses são casos que marcam a gente, assim. De 2020 a 2022, nós vivemos o pior momento da nossa história contemporânea, digamos assim, que foi a pandemia. Imagino que vocês sofreram porque vocês estavam na linha de frente ali, né? Sim. Nessa época eu trabalhava no pronto atendimento, era enfermeira do pronto atendimento, então foi um dos setores, né? Estava de cara para o perigo ali. De cara para o perigo, né? Então era o medo, né? O medo constante ali de... a gente se contaminar também, né, de levar isso para dentro de casa e também todos os desafios ali para cuidar de um paciente que a gente não estava acostumado, a gente não conhecia o que ia acontecer ali. Era, né? Tudo muito novo, tudo, né? muito novo, então a gente não sabia ali, aquele paciente evoluía, né, não estava tão grave, mas ele evoluía muito rápido. Então foi um desafio constante, né, de medo mesmo, medo de encarar ali, de saber o que fazer e também o medo também de a gente levar ali para nossa casa, que graças a Deus eu não peguei Covid, nem na pandemia, mesmo trabalhando na linha de frente, porque a gente se cuidava muito, né? Então, ali se paramentava, para a gente não levar para outros pacientes, porque a gente também atendia pacientes que não eram, né? Então, não levar para outros pacientes, também não levar para dentro da nossa casa, né? Você, Liz, pegou Covid ou não? Peguei o Covid, mas eu trabalhava em Londrina. Que, na verdade, eu não sou daqui, né? Eu sou ali perto de Marília, ali. Fiz faculdade para Marília. Mudei para Londrina para me especializar e na época da pandemia foi na época que eu estava em Londrina. Então, eu trabalhava no pronto-socorro também, só que num hospital de lá. Foi um desafio constante, assim, era um desafio e aquela questão que um dia eu lembro nitidamente, no pronto-socorro, tinha uma outra enfermeira. Eu olhei pra ela e falei, Lucy, você sabe que se a gente passar mal agora não tem nem pra onde a gente ir, né? Porque não tem mais lugar. E eu também trabalhava no hospital particular, então o particular também passou por isso, não tinha lugar. A gente até brincou, naquele dia eu falei assim, nossa, a gente não tem mais nenhum respirador, não tem monitor, então nós estamos assim, no caos. E aí no dia não, mas eu fui a primeira enfermeira daquele pronto-socorro a pegar Covid, né? É engraçado que eu peguei em casa também, não peguei no hospital, peguei do meu pai em casa. E aí no outro plantão, quando eu voltei, então, como você pegou Covid, você vai para UTI Covid agora. Então, assim, mudou tudo. Porque, você acabou de pegar, estamos tirando as pessoas. Então, assim, foram desafios, foram 18 horas, assim, constantes de plantão. A gente fazia 18, na escala de 18 horas para cobrir mesmo. Então, foi uma loucura. E eu falo que quando as pessoas falam da pandemia, eu acho que veio até um bloqueio na nossa mente, assim, de ficar relembrando. É uma loucura. Eu falo, gente, eu não gosto nem de falar, porque foi sobrenatural que a gente passou, assim, com os pacientes, com as famílias. De ver perdendo, né, pacientes tão novos, né? Uhum. Sim, foi. Então, assim, para mim que marcou, né, uma paciente de 29 anos, e entrou com a gente muito ruim e que morreu, né, faleceu naquele dia. Então isso para nós também era lidar com o emocional também, porque estava perdendo pessoas, né, falecendo pessoas muito novas, o que a gente não era nossa realidade de ver, né? Então lidar com aquele emocional mesmo foi muito e ao mesmo complicado. tempo, como pessoas ficaram tão graves e saíram tão bem depois de sequelas. Então, assim, foi um desafio. Eu acho que quem passou pela Covid, assim, pela pandemia, olha a vida de outro jeito. Acho que não tem como você ter vivido aquilo, ter trabalhado com aquilo e não
agradecer por não ter não ter continuado aquela situação, porque foi realmente assustador. Olha, eu tenho certeza que teríamos assunto aqui para uma manhã toda, né? Mas eu quero parabenizá-las, todos os profissionais de enfermagem de Botucatu, em nome de vocês que estão aqui no estúdio da Criativa, parabenizá-las e que vocês continuem com essa força aí, com essa função vital, né? Que mais do que um trabalho técnico, é um trabalho de amor e acolhimento, né? Com certeza. Então, bom dia para vocês, parabéns aí. Obrigada, bom dia. Júlia. Também registrando a Janaína, que está por aqui, dando suporte para as meninas, São Neto Nítolo da assessoria de imprensa. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais informações dentro do Bom Dia Criativa. Bom Dia Criativa, o DNA da notícia.